Olá, saudações, salute a tutti, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo Magalhães, escritor, crítico literário, bacharel em letras, e este canal é para dar dicas de leitura, leitura e religião, história das religiões, sociologia das religiões, sem caráter apologético. Vocês vão comentar os livros, o que eu achei dos livros, minha opinião sobre os livros, mas não é nenhuma pregação de nenhum viés religioso, né? Ou seja, são temas que nós abordamos e estamos então aqui numa dica de leitura, literatura e religião, a obra da Taylor Caldwell, que já escreveu sobre São Lucas, né? Uma obra famosa. Então aqui ela vai fazer a biografia romanceada, uma biografia literária do São Paulo. São Paulo apóstolo, apóstolo Paulo, né? Então é um personagem que sabe pouco, né? A Bíblia revela pouco, a gente conhece mais em Atos dos Apóstolos, justamente escrito por São Lucas e alguns trechos das próprias cartas de Paulo. Então ele escreveu para várias comunidades ali nas terras gentias, né, na Ásia Menor, Capadócia, Anatólia, aquela região que hoje é a Turquia. Então o apóstolo Paulo é chamado apóstolo aos gentios, né? Então por isso que nessas cartas, essas várias comunidades, né, Coríntios, Efésios, Colossenses e tal, né, essas várias cartas aí, Romanos e tal, então a gente sabe mais sobre a vida dele, porque ele vai revelando as entrelinhas, né? Então tem aquelas várias questões, né? Qual que é o espinho na carne que ele fala, né? Ele era solteiro, ele era viúvo, né? Então esse livro aqui ele tenta montar essas lacunas. Eu já falei em vídeo anterior que ele é mais um romance histórico, por quê? Porque quando a gente sabe pouco sobre o personagem Shaul ou Paulo, né? A autora, a narradora que vai enchendo de história, né? Os essênios, os zelotas, né? A questão dos saduceus, dos fariseus, né? E colocando vários diálogos entre os saduceus e os fariseus, entre os gregos e os romanos, né? Lembrar que a Roma dominou politicamente a região ali da Palestina, depois do Império do Alexandre o Grande, se acabado, né? Naquele período que a gente chama do intertestamentário, que é a época dos Macabeus, né? Então, o pessoal fala assim, ó, tem 400 anos de silêncio aí entre o Antigo, né, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, Nova Aliança, mas tinha aquelas revoltas dos Macabeus, né? São os livros deuterocanônicos, né? Então, como não tem nas Bíblias não católicas, né? Então, só as Bíblias católicas têm os deuterocanônicos, fica essa ideia de que não aconteceu nada, né? Não aconteceu nada ali, não, mas aconteceu muita coisa, né? Então você tem que ler ali Tobias, né? Primeiro e segundo Macabeus, tem até a terceira e quarta Macabeus aí, outras Bíblias ortodoxas, né? Então, tem muito disso, de histórias, várias facções dos judeus, as várias facções dos romanos, né? Essa questão toda, como é que a Roma mantinha politicamente, mas a cultura era grega, né? Então tinha essa questão de como mantinha politicamente e como se mantinha culturalmente. Então o bom tom aqui era falar grego, né? Conhecimento de grego, conhecimento de filosofia grega. Por isso que Paulo vai discutir filosofia grega com os gregos, né? Lá na frente, nas outras partes aqui nós vamos ver que Paulo vai discutir filosofia, mística, a mitologia grega ali, né, os poetas gregos lá em Atenas, né, famosa essa cena aí. Mas aqui na parte que nós estamos, ela está inserindo gradativamente alguns personagens, né, o Herodes, né, o Pôncio Pilatos, né, o José de Arimateia e tal. Então ela vai inserindo aos poucos os personagens em paralelo à vida de Paulo, porque não há na Bíblia nenhum momento em que Paulo interagiu com esses personagens dos evangelhos, né? Então Paulo estava lá, ele viveu na mesma época, possivelmente ele era 5 anos mais novo, né, que Cristo, no caso. Mas aí tem algumas imprecisões, né, que ela vai seguir a tradição no sentido assim, por exemplo, Jesus, Estrela de Belém. Estrela de Belém foi ali na época de dezembro, né, no inverno. Bem, não era, né, não era porque Jesus não nasceu no inverno, né, já falou várias vezes isso aqui, porque a cena dos pastores, os pastores estavam no campo, né? Então, no inverno os pastores não estariam no campo. Imagina uma criança numa manjedoura no inverno, imagina o frio, né? E aquela viagem lá, né, de José e Maria não foi na época do inverno, né? Possivelmente Jesus nasceu ali em setembro ou outubro. Então, a Bíblia não fala, né? Assim, tem alguns cálculos aí, várias pessoas fazem cálculo, mas não há interesse da Bíblia em falar quando ele nasceu, né? Não tem, né? Aí a data de dezembro é convencionada, né? Todos nós seguimos o Natal, nenhum problema, mas se eu fosse analisar essa questão aí, historicamente, né? Não foi no inverno, né? Então essas questões assim. E ela vai colocando muita coisa, ela cria personagens aqui para a família do Paulo, né? Então, os pais, a família, a mãe, a irmã, né? Então ela vai criando um monte. Tudo isso em paralelo à vida de Cristo. Então vai acontecendo as pregações, o profeta, né, Yeshua, vai pregando na Palestina ali, né, na Judéia. E aí Paulo fica sabendo só que Paulo, ele é um fariseu, então ele não crê que é o Messias, né? Então essa grande diferença que o judaísmo ortodoxo tem hoje. Eles não creem que o Messias é Jesus, então o Messias ainda virá, aguardam o Messias.
Por isso que todo judaísmo é messiânico, né? Então, a gente já falou aqui nessa questão do judaísmo messiânico, é complicado o termo, né? E também tem o termo judaísmo nazareno, né? Que é outra terminologia. Mas a questão é que o judaísmo espera o Messias. Então Paulo ele defende essa questão. Agora, a imagem que eles fazem de Paulo aqui, alguns momentos seguem realmente uma ideia bíblica, a ideia de que ele era, né, um estudante da Bíblia, da Torá, do Taná, estudava com os fariseus, então tinha um conhecimento, tinha erudição e tal, mas ele era ligado ao templo. Mas aqui dá a ideia de que ele foi para Tarso, aí quando soube que o pai morreu e tal, já mexia com tendas, né? Então a Bíblia não fala que ele mexia com tendas, né? Então imagina que a família patrocinava os estudos dele. Então essa questão das tendas, né? É lá no Atos dos Apóstolos, quando ele se converte, para viajar e para não ser um peso para os irmãos da igreja, ele vai trabalhando com tendas, né? Mexe com tecidos, né? Com material. Ele era um artesão, né? Então o trabalho do Paulo, enquanto apóstolo, era artesanato, era tendas e tal, né? Mas já coloca isso aqui anteriormente. Então, né? A criação literária aqui. E aí essa questão dos eventos paralelos. Então, em alguns momentos ele crê ter visto esse profeta, Yeshua e tal, não fica muito claro, em visões parece que ele, mas isso tudo é criação literária, porque em nenhum momento na Bíblia fala que Paulo viu Jesus, né? Então, se ele estava em Jerusalém, ele estava ali no templo, estava preocupado com o templo, né? Tipo um polícia do templo, então ele não estava preocupado com pregações de camponeses, né? Então, em todo momento aqui ele fica essa questão de não aceitar que Yeshua ou Jesus é o Messias. Então parece que tem todo um bloqueio, não sei. Várias pessoas em vários momentos falam com ele, existe um profeta, aí fala, você é um curandeiro, um charlatão. Ou seja, é a visão dos fariseus. E ele acha estranho, né, o Paulo, o Shaul, acha estranho que o José de Arimateia e outros fariseus deem ouvidos a esse charlatão aí, que é o Jesus, né, para ele aqui. Então, metade do livro é isso. É o Paulo muito rigoroso, o Shaul, né, muito rigoroso, um homem da fé, que segue, até melancólico, né, aquele homem severo, melancólico. E ele não crê em nenhuma dessas passagens, as pessoas vão falando para ele, os gregos, os romanos, olha, né, e vários personagens aqui, tem os pessoal da guarda pretoriana, tem parente dele, né, que os judeus casavam ali hibridamente com os gregos, tinham servos, escravos gregos, né. Então, a polícia da cidade era romana, né? Então tinha todas essas classes sociais, isso é bem retratado aqui, essa parte histórica é bem retratada, só que isso aí é só para encher o que você não sabe do Paulo, né? Então essa é a questão que eu falo do livro. Literariamente muito bem escrito, né? A criação de diálogo, a criação dos personagens, descrição de ambiente, né? Então, assim, termos históricos, literários, mas o personagem se perde porque ela vai criando um monte de coisa, né? Um monte de entrelinhas aqui, que ela vai aproveitando, vai enchendo um monte de personagens, então ela vai criando basicamente duas narrativas, são paralelas, né? Que os fatos que estão acontecendo com Jesus e os fatos que estão acontecendo com Saul, né? Então Saul, no momento, está em Tarso, né? Ele vai para Jerusalém, né? Vai estudar com Gamaliel, depois o pai morre, né? Aqui na história, aí ele volta lá para assumir, né, as propriedades da família. Depois, quando aí vai ter uma questão lá do dia escuro, a grande eclipse, e aí ele vai ficar todo mundo achando que é o dia da crucificação, né? É o dia da crucificação. Então ele viu isso de longe, né? Lá em Tarso, é a história, né? Lá em Tarso, e aí ele vai depois ver um romano, né, da família lá, tal, que parece que casou, um negócio assim, casamento híbrido, que é um judeu e romano, né? E aí ele vai falar, olha, aconteceu isso. Aí vai escrever aqui que a gente conhece nos evangelhos, né? Que durante a morte de Cristo aconteceu a grande tremor de terra, grandes trevas e tal. E aí o centurião falando, né? Olha, realmente esse era o filho de Deus, esse era um homem justo e tal. E aí tudo isso é narrado em paralelo para ele. Mas ele, obviamente, não acredita em nada, né? Que ele ressuscitou, isso aí, né? Isso é um caso de histeria e tal. Ele acha que é uma histeria coletiva, que as pessoas estão precisando de curandeiro, precisando de Messias, e tudo isso é inventado. Ele é um fariseu, então ele não pode aceitar, né? E ele sentiu, e o Paulo é altamente rigoroso, ele é rigoroso consigo mesmo e com as pessoas. Então, por mais dinheiro que ele tem aqui na história, ele não usa esse dinheiro, né? Ele investe no templo, ele investe na família. Então, ele é um homem assim que come muito, né? De forma muito ordenada, não se dá a guludice, né? Não gosta de vida social, né? Então, aqui dá a ideia que ele teve uma desilusão amorosa em algum momento e ele não teve nenhum envolvimento amoroso. Então, ele não é um viúvo, por exemplo, né? Não fala, inclusive fala que o pai queria casar lá com a moça de família, né, e tal.
Mas ele não gosta dos saduceus, porque ele é um fariseu, né? Então ele não crê nas crenças por exemplo, dos fariseus, os saduceus não creem na ressurreição, os fariseus acreditam, né? E ele gosta muito do espírito patriótico dos zelotas e dos essênios. Aí tem a cena dos essênios, que aí o José de Arimateia, tá aqui no livro, vai lá para os essênios, e lá ele vai conhecer Yohanan, que é quem? João Batista, né? Chamado de João o Batista. Que aí é quando João Batista vai falar assim, eu vou pregar, né? É chegado o momento que ele já veio. E aí nem assim Paulo acredita, né? Nem o Shaul nem acredita, né? Que o Jesus é o Messias, então ele perdeu a oportunidade de conhecer o Messias mesmo, né? Porque ele acha que viu a imagem, né? Ele está andando lá com o José de Arimateia e vê um homem pregando e fala. Então fica assim meio. Era Jesus que estava vendo, porque na época tinha várias pessoas que falavam que era Messias e tal, né? Mas dá a impressão que ele viu, não interagiu, mas viu, né? Agora a Bíblia não fala que, né? O que Paulo fala de Jesus é a visão que ele teve na conversão, caminho de Damasco, a gente vai ver lá para frente aqui no livro, né? O caminho de Damasco, então essa é a visão que ele tem de Cristo, né? Agora, na história dá a impressão que ele viu em alguns momentos Cristo pregando, em alguns momentos, tal, assim, né? En passant, mas não conversou. Não tem na Bíblia, então ela tem que inventar, né? Muito bem, o que eu acho é que o Saulo estava muito preocupado com o tempo, né? Ele estava estudando, então ele não preocupava com esses tumultos, né? Ele não estava muito preocupado com isso, não. Eu acho que passou totalmente paralelo a ele. Ou então ele talvez não estivesse em Jerusalém, estivesse lá realmente em Tarso, então ele não viu a crucificação nem nada, né? Então, ou em visão, que ele fala que sonhou com isso, ficou perturbado com a crucificação, então eu acho o seguinte, que por mais que tenha uma certa precisão histórica e tenha um trabalho com uma qualidade literária, o livro peca por inventar coisas para completar as lacunas. Igual Jesus, o que Jesus fez dos 12 aos 30 anos? Aí o pessoal, Jesus foi na Índia, né? Você vai encontrar a gente falando que Jesus foi na Índia, né? Então tem um monte de apócrifos, né? Onde Jesus foi para o Egito e tal. Então tem essas questões que a gente não sabe o que aconteceu, a Bíblia não revela, a Bíblia não fala, né? Então a pessoa fica inventando, né? A história de Madalena, mesma coisa. Então não conhece a história de Madalena, Maria de Magdala, eles vão enxertando ideias. Ela é adulta, ela é a pervertida, ela é a mulher do demoniado. Então é a mesma coisa aqui. Então, ela, para criar e é um personagem que eu acho assim, na primeira parte do Saulo, o Paulo, ele era um homem dado aos estudos, né, muito rigoroso, e ele seguia o farisaísmo e estava preocupado com o templo. Então eu acho que realmente ele não tinha nenhuma preocupação política ali, e admirava os essênios e os zelotes, porque eles não eram traidor da pátria igual ali os saduceus, né, que serviam no templo e tal. Mas ele era uma linha mais estudiosa, né? O Paulo, com certeza, com a erudição que ele tinha, era um homem estudioso, conhecia muita coisa, né? Até fala que ele conhecia Cabalá aqui, mas né, há controvérsia, já tinha Cabalá nessa época. Tem gente que fala que é o primeiro século depois de Jesus, né? Então, né? Outros falam que Cabalá é medieval. Então, tem essas discussões. Então, mas o interessante de tudo aqui é que a base do cristianismo é o judaísmo. Então, é importante conhecer o judaísmo. Aqui mostra que conhece o judaísmo, né? Ela estudou toda a história do judaísmo, toda a questão histórica. E é importante justamente essa parte, entender que no judaísmo se criou a cultura cristã, porque também foi ali a questão dos gentios. Então, na parte final vai acontecer isso, que Paulo vai pregar para os gentios. Então ele conhece a cultura romana, a cultura grega, né? E aí o que vai acontecer? Vai surgir o cristianismo, que é justamente essa mistura da toda essa questão mística judaica, né? A questão do Messias, o esperado, né? O Filho de Deus, e toda uma roupagem filosófica e cultural grega, porque Paulo vai interagir com os gregos, vai interagir com os romanos, vai levar para a Grécia e para Roma o evangelho, né? Então vai formar essa religião que já é sincrética, né? Então essa ideia de que os deuses podem se tornar homens já é normal ali dos romanos e para os gregos, né? Já tem essa ideia de que os deuses podem andar entre nós, tanto é que tem passagem no Atos dos Apóstolos em que os apóstolos, né, estão andando ali e são confundidos com Deus. Vocês são Deus e tal, e as pessoas se ajoelham, não, mas... Entendeu? Então, essa ideia de que Deus pode encarnar, ou que Deus pode ser humano, tem nessas culturas politeístas, mas não tem no judaísmo e também não terá depois no islamismo, né? Que aí é outra história. A origem do islamismo é 600 anos depois, né? Que aí vai ter essa questão de não há interação do Deus transcendente com a criação. Então, assim, Deus não entra na criação, né? Então essa é a grande complicação aqui para o Shaul aceitar o Messias, essa ideia de que o Messias, né,
seja uma espécie de Deus encarnado, divindade, tal, né? É uma questão complicadíssima, mas que quando os gregos falam disso, para eles é natural, né? Eles não estranham isso, né? Falam assim, olha, Jesus é o Deus entre nós, o Deus desconhecido, né? Igual eles falam, o Deus desconhecido, que é inclusive aquela pregação de Paulo lá, né? Venho apresentar para vocês o Deus desconhecido. Então, é só falar para os gregos, assim, né? Jesus é o Deus desconhecido, né? Então é interessante isso. Então é importante conhecer, né? Para quem quer conhecer o cristianismo, conhecer o judaísmo, que toda essa parte que a gente leu aqui do metade do livro aí é sobre o Paulo judeu, né? O Shaul, o Saulo, né? Saulo de Tarso, que é um judeu. E agora, no final do livro, que é a outra metade, é a parte que ele se converte, né? Então ele está em Jerusalém e aí ele vai começar a combater os cristãos, né? Porque ele é tipo um polícia, né? Porque eu entendi, dá a entender que ele é tipo um polícia, que ele tem cartas para perseguir os cristãos, né? E tem cartas, vai em Damasco, prender os cristãos. Aí, ó, né? A brochura, né? Então tá marcado aqui, ó, mais meio livro, né? E aí eu faço mais 2 vídeos, né? Finalizando e ver se vai seguir ali o Atos dos Apóstolos, das cartas de Paulo mesmo, né? Porque é um assunto interessantíssimo, porque é um romance histórico, é uma alta qualidade literária e é um personagem que a gente sabe pouco, né? Então eu imagino o desafio você escrever uma obra sobre um personagem que a gente sabe pouquíssimo, né? Que é o Saulo de Tarso ou Paulo o Apóstolo, ok? Então, grato pela atenção, não deixem de compartilhar.